seu. Sou destino. É o seguinte, galera, saiu o segundo trailer de Vingadores Doomsday na D23, onde justamente também lançou o novo elenco de X-Men e um trailer novo, o primeiro trailer de Vision Quest. A gente vai fazer o que nesse vídeo? Analisar apenas o trailer de Doomsday, que a gente já teve um gostinho já numa descrição que teve lá na San Diego Comic Con. Agora a gente pode ver esse trailer com todos os detalhes e eu consegui encontrar alguns novos bem interessantes. Me responde, Victor! Você fez isso! A primeira cena é o Doutor Destino sentado em um trono e dá pra ver na frente dele ali runas gigantescas, transbordando energia verde, magia verde, como se fossem chamas quase, e ele sentado numa aura absurda com um vitral atrás. Teorias. Vamos para teorias nessa cena aqui, porque eu tenho algumas, uma que faz sentido e uma mais maluca ainda, porque eu sou maluco do fã da Wanda, que ainda acredito que ela vai voltar. Victor sempre foi o cara mais inteligente em qualquer lugar. Quem não saca muito de runas, elas foram introduzidas no universo da Marvel na série de WandaVision pela Agatha Harkness, falando que runas, cada uma tem o seu tipo de poder, onde ela utilizou ali apenas ela poder fazer magia e não a Wanda e conseguir controlar ela em um episódio 8 de WandaVision. Depois a Wanda utiliza a mesma artimanha contra a Agatha Harkness. E aqui agora a gente vê essa runa. É a mesma runa encrustada nas manopas do Doutor Destino quando ele para o golpe do Thor. Só que é o seguinte, eu tinha imaginado, a runa na manopla é uma, a runa que tá ali podia ser outra, em outro lugar podia ser outra, coisa do tipo. É sempre a mesma. E aí eu comecei a pensar numa teoria aqui. E se essa runa que o Doutor Destino utiliza, tanto no seu traje como aqui, não seja uma runa mágica, é de transferência de poder de uma outra pessoa diretamente para ele. E aí eu começo a pensar que, e se esse trono que o Doutor Destino está sentado não é exatamente o mesmo local e trono que o Loki criou no final da segunda temporada de Loki, quando ele tá mantendo todo o multiverso em aberto lá no tear temporal e mantendo tudo aquilo vivo através da sua magia de cor verde. E aí eu já fico imaginando aqui, e se o Doutor Destino roubou os poderes do Loki e utiliza essa runa de canalização, de transferência de poder do Loki diretamente pra ele, sem precisar matar o Loki, porque ele aparece vivo aqui no filme também. Que tipo de Deus eu preciso ser pra vocês? E é isso que faz o Loki poder sair de aonde ele estava lá, segurando todas as linhas multiversais, para avisar o Steve Rogers, para avisar os outros Vingadores do que o Doutor Destino fez e está fazendo. E isso aqui talvez acontecer meio que no segundo ato, final do segundo ato, ou começo do terceiro ato de Doomsday. Pode ser uma artimanha, uma sacada absurda do Doutor Destino fazer isso aqui. Eu vou mudar a equação. Eu vou quebrar o seu DNA. Sabe por que eu penso nisso? Porque o Loki teve que passar milhões de anos aprendendo tecnologia, ciência e magia, aprimorar no mais alto nível para conseguir controlar deslize temporal, para conseguir entender toda a tecnologia do tear temporal e como ter o conhecimento de manter o multiverso ativo, vivo ao mesmo tempo, com a sua magia até mesmo de controlar o tempo, cara, quando ele tá falando com o Kang. E aqui o Doutor Destino tem o quê? A Sue Storm fala nesse trailer, e ele sempre foi o cara mais inteligente da sala, o conhecimento de milhões de anos que o Loki teve. Victor sempre foi o cara mais inteligente em qualquer lugar. E ainda a magia que o Loki tem, canalizando através dele, através dessas runas, sugando a energia do Loki com isso aqui. Pode ser loucura? Pode pra caramba, mas na minha cabeça até que faz um raciocínio aqui, porque todas as histórias gigantescas que o Doutor Destino enfrenta, o universo da Marvel, vários outros heróis, porque ele foi introduzido nos quadrinhos como um vilão do Quarteto Fantástico, depois ele foi se tornando vilão dos Vingadores, e aí vilão do universo em diversos momentos. E nas duas histórias de Guerras Secretas, ele consegue roubar poder de algo extremamente poderoso, multiversal. O Homem Molecular, seja os Beyonders, ele sempre rouba o poder de alguém muito foda. Por que aqui não? Justamente ao invés do Homem Molecular, Beyonder, coisa e tal, ter justamente quem? O Loki, que tem o poder de praticamente manter o multiverso vivo. Eu não duvido que ele não possa roubar o poder do Loki aqui. O inferno responde a mim.
Isso aqui, cara, não é à toa, porque tanto Vingadores Doomsday quanto Vingadores Guerras Secretas estão se baseando nas histórias de Times Runs Out e também Vingadores Guerras Secretas dos quadrinhos, que é praticamente adaptação quase que pura aqui, com algumas diferenças, algumas liberdades para adaptar para o que o universo da Marvel já apresentou para nós antes. Então, nesse arco, o Doom também rouba poder. Para mim faz muito sentido porque já teve vídeo vazado dos sets de gravação com eles gravando um take na frente daquela porta que dá acesso ao tear temporal, onde o Loki sai e segura todo o multiverso. E tem um take nesse trailer que me chamou muito a atenção, que é o Doutor Destino num parapeito para algo gigantesco, e lá embaixo a gente consegue ver várias linhas douradas se mexendo. E se isso aqui não for, na verdade, justamente o local onde o Loki tava, e ele indo lá para tirar o Loki do trono dele, do multiverso. E ele ter esse poder para controlar todo o multiverso do jeito que ele quiser. Isso aqui ser mais pro final do filme. Não sei, pode ser. Até porque nesse take aqui, cara, o Doom parece que ele tá do lado de alguma outra pessoa com capa. E essa pessoa com capa pode ser justamente uma das bruxas de Lativéria. Uma parada aí que vazou, uma imagem que vazou, que ele vai ter um servo ali, um mordomo, um braço direito, que tem um treco, um desenho na testa, assim, sabe? E aí eu fico pensando, quem que tem um desenho na testa, que na verdade não é um desenho, e sim um olho na testa, é o Doutor Estranho. E se o Doutor Estranho não se aliou ao Doutor Destino pra acreditar que realmente tem que salvar o multiverso? E aí eu fico pensando, nos quadrinhos, em Guerras Secretas, Doutor Estranho também fica do lado do Doutor Destino. Não é loucura, eu vou sempre com base nos quadrinhos pra tentar achar alguma loucura nessa história aqui que faça sentido. Só que aí eu, maluco e doido, né, fico imaginando, por que não a Wanda também? Porque já teve uma profecia que fala que a Wanda, Feiticeira Escarlate, tem o poder de condenar o mundo ou salvar o mundo, né? E se ele roubou os poderes da Wanda, ele pode estar canalizando os poderes dela através aqui dessas runas absurdas e utilizar a magia da Wanda pra ele ter o poder de condenar o mundo ou salvar o mundo, o universo. Então pode ser isso. Eu ainda acredito que a Wanda tá viva, ainda mais vendo o trailer de Vision Quest, que a gente vai trazer vídeo aqui hoje também. Então, eu acredito que a Wanda vai aparecer em Doomsday. Ah, Gabriel, como que você tem certeza? Eu não tenho, é só loucura. Ele era gentil, ele era carinhoso. Então logo em seguida, a Sue Storm começa a falar umas frases sobre o Doutor Destino, que ela conhecia muito bem ele, deixando claro que o Doutor Destino era do universo dela, porque ela tem uma relação, ela conhece o cara, e ainda mais as cenas do Reed Richards aqui, conversando com ele, falando, o que você fez? Como se eu tivesse uma intimidade junto com o cara. Então dá a entender que é o mesmo Doutor Destino do universo deles. Não é aquele Doutor Destino que aparece pegar o Franklin, parece ser uma das feiticeiras, uma das bruxas de Lativéria, porque já saiu lá no stand da Marvel na San Diego Comic Con, o figurino de uma das bruxas que é verde, que é igualzinha a que parece na cena pós-créditos, que foi pegar o Franklin em Quarteto Fantástico. Então o Doutor Destino pode ser do universo deles, já para dar essa intimidade. E essa frase que ela tá falando aqui, eu imagino que seja após o Doutor Destino ter traído eles, lutado contra eles lá na mansão dos X-Men, derrotado os caras e vazado embora pra ir em direção ao Loki. Ou depois lá, né? Que já fez isso com o Loki, os caras descobrem só agora, e ela é meio aqui que na casa do Steve Rogers, conversando e falando isso aqui tudo para os X-Men, a galera, os Vingadores, que tá todo mundo ali reunido, porque a coloração da cena é muito parecida com a coloração da cena que tá na casa do Steve. Isso aqui justifica justamente o Magneto todo machucado e arrebentado aqui nessa cena, com uma tipóia no braço improvisada, e ela falando que o Doom perdeu tudo já, dando ali, mostrando ali, né, aquele mural, aquele pôster que já saiu, né, aquela tapeçaria gigantesca, que dá a entender que pode ser ou a mãe do Doutor Destino ali, é ele criança, ele tentando trazer a sua mãe de volta à vida, ou já fica imaginando algo muito mais próximo a ele, como se fosse a esposa dele e o filho, e aí ele quer trazer a sua família de volta à vida, pegando uma referência ali dos quadrinhos que a mãe dele já ficou presa lá no inferno, ele teve que ir lá libertar a alma dela do Mephisto, e aqui adaptando mais pro MCU pra deixar mais próximo, mais relacionado ali com as pessoas, né? Eu sabia que ele estava perdido, mas eu não percebi que ele estava quebrado. E aí depois tem o Doom, justamente lá, o que eu já falei antes aqui, né, que ele nesse mezanino ali, né, nessa beirada ali pra algo gigantesco. Eu imagino ele já dentro da AVT indo em direção ao Loki, por quê? Falaram que nos stands que estavam tendo lá na D23, tinham uns stands falando que a AVT foi atacada e precisava de reparos. Logo, né, Doutor Destino vai atacar a AVT e vai em direção ao Loki, pegar o poder dele pra criar um mundo de batalha. Faz muito sentido isso aqui. O próximo take a gente consegue ver Nova York totalmente destruída, arrasada, arrebentada,
e eu fico imaginando, e se talvez não pegaram Nova York e jogaram ali pro vazio? Teve já um discurso que o próprio ator que faz o Magneto e o McClane falou que destruiu New Jersey, e se for Nova York, não sei, né? E aqui mostra a cidade toda destruída, talvez no vazio, porque parece que dá pra ver tipo uma esfinge lá no fundo, que a gente já viu no vazio em Loki, talvez. A gente consegue ver uma cena insana do Reed Richards brigando com o Dr. Destino, dando um close no olho verde dele. Victor, você fez isso? Tem o Franklin sendo segurado ali pelo Johnny Storm, que ele tá até com sangue na mão e todo arrebentado, como se fosse uma explosão acontecendo. Talvez no final do filme todo o multiverso sendo destruído, e aí o Dr. Destino no final cria um mundo de batalha? Talvez. Aí a gente vê o Loki reunido ali como se parece dentro da casa do Steve Rogers, como a gente já viu antes nos outros trailers. Temos a Shuri, o novo Falcão e a Fantasma ali, parece que na frente da nave do Quarteto Fantástico pela tecnologia e o design da nave. E o Dom falando que todos viveram uma vida roubada e que agora eles devem pagar por isso e devolver e começar a viver do jeito certo. Cara, isso aqui, ó, Mas agora precisam devolvê-las. já vai mostrando o quê? A filha do Thor, que na verdade foi trazida de volta à vida pelo Gore lá no filme de Thor 4 pela eternidade, como se não devesse existir. Temos o Steve Rogers vivendo com a Peggy numa viagem no tempo que ele não deveria ter feito. Temos a filha do Homem-Formiga viva, porque ele não deveria mexer com o tempo, já que ele foi o responsável pela viagem no tempo em Vingadores Ultimato. Temos os X-Men também, já que eles fizeram uma viagem no tempo através do Wolverine em Dias de Futuro Esquecido. O universo deles também não deveria ter existido. Temos também o Franklin Richards, que teve o ressuscitamento ali da sua mãe, que deveria ter sido morta. E até mesmo o Loki, que enganou a morte diversas vezes, deveria estar morto. E o Kang tirou ele da linha do tempo e agora ele tá mantendo o multiverso vivo, coisa que não devia existir, por causa que o Kang tava mantendo apenas um universo existindo. E eu acho que o Doom vai fazer justamente isso aqui, fazer apenas um universo existir, e vai ser o universo dele perfeito junto com a sua mãe viva, e colocando esses outros heróis como seus escravos, coisas do tipo assim. Me responde, Victor! Você fez isso! E o Thor falando que ele vai fazer eles pedir pra viver no inferno, que vai ser muito melhor do que ele vai fazer com ele ali agora. E o Doom fala que o inferno obedece a ele porque ele é o destino e tudo mais. Uma cena insana. Ele para o golpe do Thor e joga pra longe. A gente consegue ver um X do que parece uma cadeira de rodas, talvez do Professor Xavier, que foi evaporado pelo Dr. Destino. Talvez. A gente consegue ver justamente a nave gigantesca do Dr. Destino lá atrás e pedaços de sentinelas espalhados pelo campo. Cara, absurdo essa cena. O inferno responde a mim. E aí o Dr. Destino simplesmente levanta diversos sentinelas que estavam destruídos, fazendo todo mundo acreditar, não vencemos os sentinelas, agora tem de novo os caras novamente. E aí o Dr. Destino levanta esses sentinelas, que são robôs criados pelo governo para caçar mutantes. Coisa que eu não duvido muito não, que depois de Homem-Aranha 4, com que a Controle de Danos já estava caçando mutantes, com tecnologias ali do Tony Stark e outras coisas, não duvido eles fazerem sentinelas também no MCU, depois de Guerras Secretas aí não. E essa magia verde absurda, manipulando tudo aquilo ali, deixa mais ainda forte que ele pode ter roubado os poderes do Loki. Fala aí as suas teorias, detalhes que você pegou, que eu não falei aqui nesse vídeo. Fala o seu hype pra Doomsday e se prepara que já vai ter vídeo de Vision Quest aqui no canal também. Até o próximo vídeo e... tchica, tchica.